Você já ouviu falar que todos os caminhos podem nos levar a Deus? Olá, abençoados de Deus! Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e a vida da sua família. Estamos aqui mais uma vez com mais uma questão. Eu sei que tem alguns dias que eu não gravo nenhum vídeo, mas hoje estamos retornando com uma nova questão. E aí, você já ouviu falar que todos os caminhos podem nos levar a Deus? O que será que a Bíblia Sagrada nos diz sobre isso? É sobre isso que nós vamos ler agora. Livro do Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11 e 12, que diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Pois bem, a Bíblia aqui nos relata do grande julgamento, do juízo final, que Deus apresentará diante da humanidade. Onde a Bíblia diz que todos comparecerão diante da presença de Deus para serem julgados. Então isso significa que qualquer caminho que o ser humano queira escolher para viver a sua vida, seja o caminho bom ou o caminho ruim, seja o caminho voltado a viver diante de Deus ou uma vida não voltada diante de Deus, independente do jeito que o ser humano escolher viver a sua vida, esse caminho vai o levar a estar diante da presença de Deus. Só que quando se chegar diante da presença de Deus, aí sim haverá o grande julgamento, onde uns serão julgados para a condenação eterna e outros serão julgados para a salvação eterna, para estar diante de Deus. Aqui está a grande diferença. Todos os caminhos, sim, levam a Deus, mas só um caminho leva à salvação. E o caminho é Jesus Cristo. Quando escolhemos servir, quando escolhemos e aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, Ele é o caminho que nos leva à plena e maravilhosa salvação diante de Deus. Por isso que no dia do julgamento, aqueles que estiverem com seu nome escrito no livro da vida, eles receberão a eterna salvação para viver plenamente diante do nosso Deus. E olha o que a Bíblia Sagrada nos confirma sobre esse caminho. Lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6 diz, Jesus falando para os seus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ainda diz no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo o que nele que crê não pereça, mas receba a vida eterna. Então, olhe para o seu caminho. Qual é o caminho que você tem escolhido traçar na trajetória da sua vida? Todos levam a Deus, mas só um te leva plenamente a receber grandemente diante da eternidade a salvação que Deus tem para aqueles que olham para o seu Filho e o reconhecem como o único e suficiente Salvador da sua vida. Que Deus te abençoe tão grandemente e até a próxima
querendo o nosso Deus.